Olá, pessoal, boa noite. Agradecemos a todas as pessoas que estão participando hoje conosco nesse dia frio, gelado do nosso encontro. Então, hoje é o quarto dia da Semana do Folclore de 2020, que tem como tema Culturas Negras e Pensamentos Colonial. E hoje nós vamos ter uma conversa com a professora Juliana de Moraes Coelho e a professora Amélia Vitória de Souza Conrado, sobre a experiência artístico-pedagógicas enegrecidas da escola à universidade. Então, primeiramente, eu gostaria de apresentar para vocês a professora Amélia. A professora Amélia Vitória de Souza Conrado é doutora e mestre em Educação pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Coreografia pela Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia e licenciada em Educação Física pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela é professora associada da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia e integrou o quadro de professores da Faculdade de Educação de 1998 até 2017. Também é membro do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Dança, o PPGE Dança, do Programa de Mestrado Profissional em Dança, e também pesquisadora do Grupo Internacional de Pesquisa Retina. É líder do GIRA, é um grupo de pesquisa em culturas indígenas e repertórios afro-brasileiros e populares, é coreógrafa e dançarina e professora de dança afro e danças populares brasileiras. Tem trabalhos artísticos em destaque, como o trabalho Noite de Belezas Negras, do Bloco Afro e Ileaie, o Balé Folclórico da Bahia, Rapsódia Nordestina, e a obra Maria Meia-Noite. Possui artigos em livros e revistas sobre danças, é pesquisadora para o Inventário e Salvaguarda de Capoeira, Patrimônio Material do Brasil. Eu fiquei muito encantada quando assisti a alguns trabalhos da professora que estão salvos no YouTube sobre a questão da capoeira. Eu tenho uma paixão muito especial por ela. É um tipo de atividade que sempre me impressionou. E em 2018, quando eu fui à Bahia, uma das coisas que me chamou a atenção foram os grupos de capoeira que eu vi por lá. Então, agora eu passo a palavra para a professora Amélia. Boa noite, muito obrigada, minha querida professora e colega, pela apresentação. Fico honrada, quero saudar, né, do lugar onde eu estou, na cidade de Salvador, Bahia, a Semana de Folclore da Universidade Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul, através do Núcleo de Folclore, o Laboratório de Decolonialidade, Ações e Investigações Artísticas. Os professores que constituem, os estudantes, né, a comunidade, e as pessoas que estão presentes aqui interessadas nesse tema. Quero agradecer em especial ao meu colega Tiago Amorim, que fez o contato, somos colegas aí da Associação Nacional de Pesquisadores em Dança, com nossos comitês, que têm inaugurado, né, no campo, né, de debate científico, os estudos sobre africanidades, os estudos sobre folclore e cultura popular. Então, com isso, eu quero agradecer esse convite. Quero, em nome, né, da mestra Yara Deodoro, que participou, né, dessa semana, saudar todas as representantes de grupos e tradições da cultura popular, da cultura negra, né, do Rio Grande do Sul. Eu acredito que iniciativas como esta, que esses dois núcleos de pesquisa da Universidade de Pelotas estão promovendo, contribui para que essa nossa universidade mude, trabalhe na direção de que a estrutura que ainda permanece de pensamentos que não colaboram para um Brasil democrático, sem discriminações, não é? Ainda perdure. Então, esse tipo de iniciativa vai na direção de superação, de mudança. E por esse sentido é que eu estou aqui. A minha fala, além assim de um momento de alegria, de encontro, é uma fala de protesto.
é uma fala que vem também da militância, de alguém que está dentro da universidade e alguém que está fora dela, inserida, né, nos terreiros de candomblé, inserida nos espaços de capoeira, inserida nos blocos afro da Bahia, e que também são espaços de conhecimento e que me ajudam a construir a teoria que eu defendo. Então, nesse sentido, eu quero dizer que é imprescindível, nos tempos de hoje, diante, né, de uma sociedade que está numa crise, não é, problemas na conjuntura política, né, incentivos, né, para a violência. Então, precisamos enfrentar o racismo, a discriminação racial, os abusos sexuais contra crianças, jovens, os crimes de homofobia, as intolerâncias religiosas, os ataques aos povos indígenas, às comunidades negras, que isso são retrocessos. A universidade, as escolas, os espaços de educação têm responsabilidade nesse combate, né? A gente tem que conscientizar os professores, os estudantes, que isso não é luta só dos indígenas, não é luta só de pessoas negras, isso é uma luta, uma pauta de todos os brasileiros, se queremos uma sociedade humanizada, se queremos uma sociedade sem violência, se queremos uma sociedade, né, de direitos iguais. Então, eu trago as palavras... Hoje eu estava lendo um pouco de Malcolm X, né? Malcolm X, grande liderança, né, dos Estados Unidos. E ele, todas as suas falas, ele escrevia, né, todos os suas palestras, né, suas conferências, seus debates, seus discursos. E, graças a isso, hoje nós podemos, né, no século XXI, acessar as suas falas. E eu hoje tirei de 1964, né, quase 60 anos atrás, ele falava sobre a eleição nos Estados Unidos. E ele dizia: vivemos num país supostamente baseado em liberdade, não é, como líder, né, no mundo, como um país de liberdade, de direitos iguais, mas nós temos que sentar e esperar que algum deputado ou senador segregacionista do Texas ou de Washington, D.C., mude as ideias, né, de que nosso povo busque um outro nível de direitos. Ele reclamou, né, ele dizendo: nossas crianças estão sendo criminosamente maltratadas no sistema público escolar da América. As escolas para os afro-americanos são as de piores condições. Então, ele disse: então, se o sistema educacional não tem condições de nos educarmos, entregue as escolas para nós afro-americanos, que nós sabemos, sim, educar nossas crianças. Então, não é possível que se fale que os avós de nossas crianças foram escravos, né, que trabalharam somente na lavoura de algodão. Tem que dizer que eles ergueram uma civilização, as suas mãos que levantaram, ergueram uma sociedade. Então, trazendo as palavras de Malcolm X, eu quero dizer que estamos nessa mesma condição, nas Américas, em África, no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Salvador, aonde existe um apartheid na educação. Até quando iremos fazer de conta que não sabemos que as crianças negras, os jovens negros, estão nas escolas públicas, desaparelhadas, os professores insatisfeitos, com baixos salários, com goteiras, com falta de recursos, né? Isso não é possível, né? Então, é dizer que o apartheid da educação precisa acabar, né? A educação de qualidade vai permitir, não é, uma criança negra, um jovem negro saber que pode ser
presidente da República, senador, embaixador, médico, dançarino, né? Além das outras profissões. Então, isso para dizer que não se pode falar em democracia, em desenvolvimento, quando não se tem consciência, né? Não podemos aceitar como naturalidade o que todos os dias, né, no nosso cotidiano, é uma realidade dramática e é naturalizado dentro da ideologia, né, dos veículos de comunicação, dentro do poder. Né? Nós constatamos, né, nos Estados Unidos um caso, né, de um senhor morto, né, pela polícia. Todos os dias é alarmante, aqui nas nossas ruas, todo dia morrem muitos negros, mas de que forma nós estamos protestando e nos manifestando contra esse tipo de violência? Então, eu peguei dados do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né, no item sobre igualdade racial. E é triste ver que, em relação aos homicídios da população negra, na Bahia, por exemplo, isso no último censo, isso não é recente, está desatualizado, mas eu fiz questão de trazer, 47,3% são negros que morrem, não negros são 11,3%. Em Alagoas, 80,5% a população negra é violentada, né, vítima de morte. Não negros, 4,6%. No Rio Grande do Sul, negros mortos por violências é 25,1%. Não negros, 17,9%. Então, isso segue as questões, né, de violências contra a população LGBTQI+, meninas, crianças sendo violentadas, mulheres, né? Então, isso não é natural, isso não é normal. E eu, enquanto uma professora, uma educadora, uma formadora de uma juventude que vai na educação básica, que vai atuar nas ONGs, que vai atuar nos grupos culturais, eu tenho que dizer que essa naturalidade, entre aspas, não pode ficar silenciada. Então, a gente já ouviu falar, né, que existe um mito da democracia racial no Brasil, né, que foi afirmado pelas teorias, né, de sociólogos, de antropólogos, né? Gilberto Freire foi um que disse que o Brasil é um país onde todos, né, estão livres, mas não. Isso é um mito, isso não é verdade. O Brasil é um país que tem tudo para ser rico, para não faltar nada, mas, infelizmente, nos tirar do direito de compreendermos com consciência, compreendermos que não é possível se manter numa desigualdade, não é? Existem os estudos científicos que provam que o Brasil avança, o Brasil cresce, mas a desigualdade permanece a mesma, né? Então, isso não podemos contar com isso. Bom, quais são, entrando no foco que este debate me convida, quais são as experiências artísticos-pedagógicas que, desde a escola, né, à universidade, elas podem ajudar a humanizar, a tornarmos mais sensíveis e conscientes? A gente pode dizer que o trato com a cultura popular, com o folclore, com as tradições, né? Durante esta semana tiveram outros colegas, né, outras colegas, que abordaram, né, o conceito, os diversos conceitos. Esses conceitos mudam, né, com os avanços, né, os novos entendimentos. Se a terminologia folclore é uma expressão que surge na Europa, né, no século XIX, esse conceito ele vem sendo revisto, né, por outros estudiosos, e na contemporaneidade nós
qual é a revisão que nós trazemos para essa abordagem? Então, a gente sabe que existe toda uma literatura clássica que deu conta, né, dos estudos de folclore, e aí eu posso citar alguns nomes que estão nos grandes clássicos, né? Arthur Ramos, Edson Carneiro, Nina Rodrigues, Oneida Alvarenga, né? Então, existiu essa geração de estudiosos, uns com a visão trazendo toda uma ideologia de discriminação, outros reviram os conceitos, avançaram, né, nos conceitos. E hoje, o que nós estamos afirmando? O que nós estamos trazendo como contribuição a esse debate? Bom, então eu digo que é preciso uma arte e uma pedagogia crescida, sim, nas escolas públicas, nas universidades, porque até hoje, qual é a pauta? Qual é o conhecimento? É um conhecimento pautado ainda na ideologia eurocêntrica. É importante, esse conhecimento é importante na nossa cultura, mas não é só ele. O Brasil é constituído de uma pluralidade, uma diversidade de povos que ergueram essa nação, que coexistem, que convivem, que constroem, e por que não serem estudados, né? Terem a devida história contada, afirmada, que lhe dê possibilidade, que nos dê possibilidade de sair dessa condição de subserviência. Então, é nesse sentido que a escola e a universidade têm a obrigação de enegrecer o seu currículo, enegrecer o seu discurso, enegrecer as suas práticas. Eu vou trazer uma fala de uma grande e querida prosadora, dramaturga, autora de vários livros, Cidinha da Silva. E ela fala em um dos seus livros, que é o Parem de Nos Matar. Cidinha diz: quem tem medo da Universidade Negra? Ela coloca uma interrogação. E ela diz: não se desesperem. A Universidade Negra não lhes tirará os dedos e nem tampouco os anéis. Ela não mexerá com o conforto de você, nem tampouco ela vai criar, ela vai criar possibilidades de conforto existencial e epistêmico para os que só conhecem o desconforto, que somos nós. A Universidade Negra quer afirmar direitos, promover culturas, saberes que não têm tido vez no mundo globalizado. A ética como base epistemológica inegociável. Então, é isso que estamos buscando: a ética, o respeito, o cumprimento do direito. Então, eu agradeço o que Cidinha, né, traz, a gente dizer que o que é que as tradições culturais, o que é que a malandragem que vem da capoeira, que vem do samba, entre aspas, né? Malandragem, porque foi assim que o colonizador nos rotulou. E que, na verdade, com a nossa inteligência, a gente diz, isso é uma filosofia de vida, isso é um conceito, isso é um jeito de ser e encarar o mundo, é uma inteligência. E, a partir desse conceito, desse jeito de ser, a gente encontra saídas, encontra caminhos e encontra possibilidades. Bom, hoje os estudos críticos trazem muitas contribuições, não é? A gente vai ter Carlos Rodrigues Brandão, né, que traz contribuições importantes para os estudos culturais. A gente tem Zeca Ligiero, né, que quando ele fala sobre o teatro das origens, as performances afro-ameríndias, ele diz: eu não posso dizer
performances, porque isso já remete a um conceito norte-americano, mas eu quero chamar de performance afro-ameríndias porque as pessoas do teatro não têm se preocupado em estudar a condição dos povos negros indígenas no Brasil. Então, eu vou dizer que essas tradições que tocam, que cantam, que poetizam, que batucam, elas são motrizes, que inclusive ele coloca entre aspas, são motrizes, né, culturais. Então, isso para ilustrar e dizer que, atualmente, nós, os estudos de mestrado, doutorado, vindo de toda essa geração, essa linda geração de pesquisadores, e eu quero citar alguns, professor Ricardo Biriba, professor Lau Santos, professor Fernando Ferraz, Bruno de Jesus, Marisa Oliveira, professor Tiago Amorim, professor Marco Aurélio, professora Celina Alcântara e tantos outros, Dene Neves, Marilza Oliveira, Clécia Queiroz, Soiane Gomes, muitos que estão aqui presentes, né? Aqui eu traria uma lista de mais de 200 daquelas que estão se dedicando a esses estudos. Bom, eu estou aqui junto com as minhas colegas Rose, e quero que também administrem o meu tempo. Eu tenho muitas coisas a dizer, mas eu tenho este tempo inicial, mas estou aberta a continuar as questões que vierem para mim. Eu quero falar quais são esses caminhos que a universidade nos oferece como possibilidades pedagógicas, possibilidades de mudança. É mudar o currículo, é promover pesquisas nessa direção, né, das contribuições que a cultura negra, as culturas populares, as tradições nos oferecem enquanto possibilidades metodológicas, possibilidades de filosofias, de técnicas, de formas de sociabilidades, conceitos, né, pelo corpo. A dança tem essa capacidade extraordinária, né, de falar pelo corpo. Então, criação de fóruns, de debates como esse que nós estamos fazendo, né, que a Universidade de Pelotas está fazendo, como a Semana do Folclore, criar linhas de pesquisas específicas, grupos de pesquisas que trabalhem, né, nessa perspectiva, nos apoiarmos, né? Quem está em Roraima, quem está no Acre, quem está no Pará, quem está em Minas Gerais, quem está na Bahia, quem está em Santa Catarina, quem está em Florianópolis, produzir publicações, vídeos, registro sobre essas contribuições. Eu quero fazer um registro. Ontem, perdemos mais um ilustre mestre da capoeira regional na Bahia. Ontem, o mestre Jair Moura faleceu. Assim como ele, outros, né? Todo dia as notícias chegam, né? A perda das bibliotecas vivas, né? E o que é que a universidade fez? De que forma, não é? Essas pessoas compartilharam o seu conhecimento com nossas universidades, com nossas disciplinas, com nossos projetos, com nossos programas. Então, é preciso nos unirmos, né, para trocar esses conhecimentos. Eu quero dizer que não se tem revolução quando se ama o inimigo. Não se tem uma revolução quando se está implorando ao sistema de exploração para que ele te integre. Revoluções derrubam sistemas. Revoluções destroem sistemas. Então, isso é uma palavra de Malcolm X, que eu comecei com ele, e eu quero dizer que, se a cultura popular, se as tradições, as contribuições pelo maracatu, pelo jongo, pela capoeira, pelos reisados, pelos cacumbis, pelos negros fugidos, pelos moçambiques, né, pelas chimarritas, por todas essas
presenças, essas comunidades organizadas de forma artística, sensíveis, sempre se valeram dos espaços do carnaval para fazerem, se afirmarem, para afirmar um poder, afirmar uma presença. Então, nesse sentido, esses conhecimentos, essas formas estéticas, essas formas de discursos estéticos, de arte, precisam dialogar com a universidade. Nesse sentido, eu quero fazer uma breve fechamento da minha fala, passar para a minha colega e dizer que estou aberta para continuar esse debate. Eu agradeço, né, esses momentos e essa oportunidade de somar a essa Semana de Folclore na Universidade Federal de Pelotas. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Amélia. A sua fala tem algumas questões muito interessantes para depois nós retomarmos no debate. Mas agora eu gostaria de passar a fala para a professora Juliana. Professora Rô, desculpa te interromper, meu bem. Só por uma questão de logística, eu já deixei no chat ali um pedido. Eu pediria, reforçando aqui, a Eliane Vieira, por favor, que desabilite o seu microfone, o seu vídeo, tá bem? Para não ficar interrompendo o som, por favor. Tá? E daí, Rose, tu pode continuar, tá? Desculpa, é só por uma questão de organização aqui, tá? Agora nós vamos passar a fala da professora Juliana de Moraes Coelho, que é formada em Educação Física, licenciatura plena pela UFPEL, e em Dança, licenciatura também pela UFPEL. Com o TCC Negra Sim, Mulheres Docentes sobre a Identidade Étnica e a Relação com o Ensino de Dança Afro na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, em 2017. Ela também tem especialização em Educação Física Escolar, a FURG, e mestra em Artes Visuais pela UFPEL com a dissertação Tornar-se Negra, as danças afros no processo de autoidentificação e empoderamento étnico de uma professora artista. É professora de Educação Física da Rede Municipal de Pelotas, atuando na Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Lacantini, nos anos iniciais do ensino fundamental, nos anos finais, desculpa, do ensino fundamental, e atua no Colégio Municipal Pelotense no ensino médio, no curso normal, com as disciplinas de Educação Física e Vivências Corporais. Também atua como professora de dança na Escola La Salle Pelotas, ministrando dança, mas como atividade extracurricular para turmas do 1º ao 9º ano. Juliana também atua como bailarina da Companhia Daniel Amaro, atualmente no espetáculo Dança dos Orixás, integrante da ONG Odara. Eu passo a palavra a Juliana agora. Me escutam? Primeiramente, boa noite. Boa noite, pessoal. Primeiramente, boa noite a todos, a todas e a todes. Queria saudar a nossa ancestralidade. Graças a esses homens e mulheres, hoje estamos aqui na cidade de Pelotas. Eu, mulher negra, né, que adentrei a universidade pública, trabalho no ensino público e estou aqui hoje nessa mesa tão importante com a professora Amélia, né? A professora Amélia, é uma honra muito grande, né? Então, eu estou um pouco nervosa, principalmente após a sua fala. Quero agradecer ao professor Tiago, professora Carminha, professor Manuel, professora Rose, pelo convite. Me sinto muito feliz, muito lisonjeada por poder fazer parte dessa mesa, nessa discussão, neste momento tão difícil de pandemia, momento em que tantas pessoas se encontram, né, em diferentes lugares, diferentes espaços, e eu, por ser professora da rede pública, né, a gente tem presenciado diferentes momentos e a gente fica extremamente entristecido. Por outro lado, também eu tenho conseguido acompanhar diferentes momentos que, né, infelizmente ou felizmente, como
esse momento tem nos proporcionado, né? Eu, professora da rede pública, não posso estar presente em todos, gostaria, e neste momento, a distância, os espaços, eles têm se aproximado, né? Então, com certeza vai ficar para mim a história dizer que eu participei de uma mesa junto com a professora Amélia, muito feliz por este momento. Com certeza, hoje, enquanto eu dava as minhas aulas de dança à tarde, aqui na minha casa, no meu home office, eu comecei a ter várias lembranças, né? E aqui no momento inicial, quando a gente conversou, eu trouxe essas lembranças de alguns momentos que eu já estive, inclusive, também em Salvador, e pensando, bom, a gente está aqui em Pelotas nesse frio, e lá em Salvador deve estar maravilhoso. Eu até vi algumas fotos e comecei a pensar em alguns momentos que já vivi e muitos outros que eu gostaria ainda de viver em Salvador, que é uma cidade que eu amo muito, né? Então, vamos começar, né? Como a professora Rose me apresentou, eu sou professora da rede pública aqui de Pelotas, atuo em 2 escolas da educação básica e também atuo em uma escola da rede privada de Pelotas, né? Nessa escola eu atuo com dança, mas é de forma extracurricular do 1º ao 9º ano, né? Então eu vou começar a falar do meu lugar de fala, né? Sou uma mulher negra, nascida e criada na cidade de Pelotas que fica ao sul, bem ao sul do Rio Grande do Sul, um pouquinho, né, distante de Porto Alegre, que é a capital. Sempre quando se fala, né, no Rio Grande do Sul, em alguns lugares que a gente vai por aí, que eu já pude participar de eventos e tal, e quando a gente vai se identificar a localidade, as pessoas sempre estranham muito, né? Uma pessoa negra do Rio Grande do Sul, mas, assim, a cidade de Pelotas é a cidade que tem, se não a mais, eu acredito que seja, que tem uma maior população negra na cidade, no estado do Rio Grande do Sul, né? Então, aqui na cidade de Pelotas, sim, nós temos muitas pessoas negras, né? O que causa um grande estranhamento, porque o Rio Grande do Sul ainda é visto como um estado de mulheres e homens loiros, brancos, olhos azuis. E quando a gente sai por aí, Brasil afora, as pessoas estranham muito uma mulher negra ser do Rio Grande do Sul, né? Então, eu sempre friso isso muito, uma Pelotas negra, que é a nossa cidade, devido às charqueadas que aqui existiram, né? E os negros que foram trazidos e escravizados. Então, é algo que eu sempre friso muito, inclusive nas minhas aulas de dança, nas minhas oficinas de dança, eu sempre trago essa narrativa, né, de dar voz. Meu lugar de fala, então. Sou filha de Rosemarie e José Paulo, já falecido. Sempre trago a minha mãe na minha fala, porque é uma pessoa que é extremamente importante na minha construção enquanto mulher negra, né, e sempre nos meus trabalhos de TCC em dança e na dissertação, eu falo muito sobre essa construção, digamos assim, porque ser negra não é dado a priori, né? Eu falo que eu me descobri mulher negra muito permeada pela prática de dança afro, mas que o primeiro estranhamento e o primeiro choque, digamos assim, de saber-se, entender-se como uma pessoa negra, é na escola, né? É na educação, é na escola, quando as pessoas te apontam o cabelo que é ruim, o nariz, a boca, né? Os traços fenotípicos, a tua cor. É na escola que a gente tem esse primeiro estranhamento, esse primeiro, né? Quem sou eu? Que cor é essa? Que pessoa é essa? Né? Eu começo minha trajetória com as danças afro na minha adolescência. Começo praticando as danças afro dentro do Clube Cultural Ficaí, que é um clube aqui de Pelotas, que hoje eu não tenho muita certeza, mas eu penso que ele está fechado, né? Foi fechado, inclusive, eu acho que no início deste ano, né? É algo bem recente, assim. O Clube Cultural Ficaí era um clube que a gente fala, um clube de negros aqui da cidade, né, após a abolição. O Clube Cultural Ficaí, como outros tantos, que eram Depois da Chuva, Chove Não Molha, e outros,
clubes sociais que pensavam a inserção do negro na sociedade pelotense, né? Com a função da escravidão, e muito presente, né, aqui dentro da cidade de Pelotas, com as charqueadas, muitos negros sofrem todo aquele processo que a gente ouve falar Brasil afora, mas que aqui na cidade de Pelotas é muito presente, foi muito presente. E o Clube Cultural Ficaí é esse espaço de acolhimento, de sociabilidade, de conversa, de troca. Claro que eu começo a praticar em um outro momento em que o clube, digamos, ele tem a acessibilidade de muitas pessoas, porque eu me lembro que na minha adolescência, quando eu comecei a praticar no clube, e foi um encontro muito legal, partiu de mim. Eu me lembro que eu era adolescente, 14, 15 anos, e naquela época as redes sociais não eram como era hoje, né? Que a gente fica sabendo das coisas que acontecem e rapidamente a gente consegue se engajar. E eu me lembro que eu procurei, que falaram, olha, vai ter aula de dança afro no Clube Cultural Ficaí. Nem imaginava, nunca na minha vida pensei, o que será dança afro? Na minha ideia, eu pensei, eu quero fazer a aula de dança afro. E eu já tinha tido algumas experiências com dança, com ginástica rítmica, na infância, na adolescência. Pensei, bom, agora eu vou ser dona de mim. Decidi por mim mesma, e eu me lembro que a minha mãe, naquela época, falou assim, Juliana, tu toma coisa de pessoas, né, com uma formação e com um pensamento de um outro momento. Juliana, tu toma cuidado, porque no clube, lembro como se fosse hoje, toma cuidado, porque no Clube Cultural Ficaí, às vezes, ele tem um estranhamento com algumas pessoas. E aí, enfim, depois de algumas conversas, eu me lembro que a minha mãe falou assim, não, é que antigamente o Clube Cultural Ficaí eram certos, entre aspas, certas pessoas negras que tinham acesso àquele clube, né, de um determinado patamar econômico e social. Outros iam para os outros clubes sociais negros, né? E aquilo ali foi algo que ela vivenciou na adolescência dela, né, de vivência do clube, que ela nunca frequentou. E é nesse espaço que eu começo a minha trajetória com dança afro. Sou muito grata ao Clube Cultural Ficaí, onde fiz amizades de meninas, mulheres negras maravilhosas que eu me dou até hoje, são amigas de uma vida e que fortaleceu muito a minha identidade, a minha assunção da identidade étnico-racial. Começo a fazer dança afro no Clube Cultural Ficaí, e, simultaneamente, nesse momento, a gente frequentava o Clube Cultural Ficaí. Vocês me ouvem? Sim, Ju. Ah, tá. Colocaram que travou, que levei um susto. E nessa época, quem dava aulas para nós era o Daniel Amaro, pessoa que eu danço até hoje. E, simultaneamente, eu começo a praticar dança afro também, na companhia de dança afro Daniel Amaro, né? Talvez essa história pareça muito extensa, mas eu acho bem legal trazer, porque é algo que, enfim, que é a minha história, minha trajetória, que marca a minha negritude. E eu começo a fazer aula na companhia de dança afro Daniel Amaro de uma forma muito curiosa, porque eu me lembro que um dia no Clube Cultural Ficaí, um dos rapazes que já era bailarino da companhia de dança afro Daniel Amaro, sempre elogiava o dançante, sempre elogiava, falava. Mas naquela época eu era uma criança, né? Uma guriazinha. E ele me falou assim, Juliana, tu participaste da audição que teve no Daniel para novos bailarinos da companhia de dança afro? E eu nem imaginava o que era a audição. E aí eu disse que não. E aí ele falou assim, tu perdesse a oportunidade, porque iam entrar alguns novos bailarinos para o elenco. Mas, na verdade, eram alguns bailarinos que seriam estagiários. Eu me lembro que o Daniel falava que eram os estagiários que ficavam aprendendo para posteriormente entrar em cena de verdade, né? E me lembro que eu perguntei para o Daniel, Daniel, que dia que tem aulas lá na companhia? Daniel me disse, é tal dia. E aí eu simplesmente um dia apareci lá para fazer a aula e continuei ficando. E nunca me disseram nada. E ele falou, não, fica aí. E eu continuei fazendo aula com o grupo que eu tenho enorme admiração. Né? Eu olhava para aqueles bailarinos dançando e pensava, um dia eu quero dançar como eles, eu quero fazer parte dos espetáculos como eles eram as minhas inspirações, né, para uma adolescente. E aí, enfim, essa começa assim a minha trajetória. Me lembro que, enfim, eu era adolescente, eu atravessava a cidade morando na vila
atravessava a cidade para ir para a Vila Castilho, né, um lugar bem distante, um lugar, inclusive, bem perigoso da cidade, mas eu ia tranquilamente para os ensaios, né, eram outras épocas na cidade de Pelotas. Enfim, passa-se o tempo, né, vou para a faculdade de Educação Física, passo por outras trajetórias, vou para o jazz, vou para outros espaços, e aí eu digo que eu sofri um embranquecimento, eu digo, porque na faculdade de Educação Física era um outro momento também, não se falava em cotas, não se falava em dança afro, não se falava em negritude, não se falava em relações étnico-raciais, nada disso. Eu ingresso no curso de Educação Física no ano de 2005, sou muito grata à formação que fiz, participei de projetos de extensão inúmeros, participei do grupo PET, participei de bolsas de pesquisa, enfim, né? Diferentes trajetórias que me constituíram, mas que me embranqueceram, eu digo, né? Que foi o momento em que eu mais me afastei da prática de dança afro, né? Então, eu adentro a educação física muito permeada, muito influenciada pela prática de dança afro, e quando eu chego no espaço da universidade, naquele momento, eu cessei, digamos, né? Eu continuo trabalhando com outras corporidades, buscando outros espaços, e aquele espaço que tanto me influenciou, digamos que eu neguei, né? Sempre mantendo um contato à distância com a companhia, participava, ia fruir os espetáculos de final de ano, participava de algumas apresentações também, né, na condição de espectadora, mas não participando como bailarina. Retorno para a universidade, formo, né, na educação física, começo a trabalhar em outros espaços e já tenho a plena certeza que queria sim trabalhar na educação básica, trabalhar na escola. E aí eu sinto a necessidade de voltar para o meu chão, que era a dança, né? E aí retorno fazer a dança de novo com o Daniel, volto para o Daniel. E nesse momento eu tenho a possibilidade de retornar à graduação, e aí eu vou para o curso de dança, porque aí, né, já existe o curso de dança na cidade de Pelotas. Eu não vou recordar quando o curso de dança foi instituído aqui na cidade, mas eu entro no curso 2008, e eu entro no curso, eu me formo no início de 2009, na educação física, vou para o mercado de trabalho, enfim, e em 2011 eu entro no curso de dança. Claro que eu já estava em um outro momento, eu trabalhava, né? Eu me lembro que no início do curso era uma correria muito grande, porque eu queria, né? Estou na faculdade, no curso de dança, quero dançar, quero me incluir nos grupos e tal, quero me possibilitar essa experiência com dança que eu sempre quis e que agora tem na universidade, que agora tem esse curso aqui na UFPEL. Mas eu já trabalhava, então foi sempre entre a universidade e o trabalho, então a universidade e o trabalho. E eu entro no curso de dança em 2011. Me formo no início de 2017, finalizo em 2016, então foi bem, né, foi bem entre trancamentos e faço disciplinas, trabalho, mas eu fiquei assim, foi um outro momento de experiência para minha vida, porque realmente eu vi que, bom, eu quero sim trabalhar com a dança, né? Claro que quando eu entro na universidade a primeira vez, não tem curso de dança aqui na cidade, eu ingresso na educação física, e assim que aparece o curso de dança aqui na cidade, eu consigo, né, coloquei essa meta, vou fazer o curso de dança e consegui me graduar, né, o que inicialmente eu tinha muitas dúvidas se eu conseguiria até o fim do curso, porque enfim, eu precisava trabalhar, precisava me sustentar, e nessa minha trajetória eu sou muito grata também às corporidades que eu tenho essa oportunidade no curso, né, eu me permiti abrir para todas as possibilidades que pudessem, e uma dessas possibilidades foi o Abambaé. Tive inúmeras experiências, que não vou enumerar hoje, mas que com certeza eu carrego em todos os lugares onde vou, inclusive na escola. E em alguns momentos eu danço no Abambaé e danço na companhia de dança afro Daniel Amaro, que danço até hoje.
Então, quando eu chego na escola, né, no campo da escola, em 2014, de fato, de verdade, como professora, não mais como estagiária, ou como em uma outra posição, eu chego muito permeada por muitas experiências. E recordo que nos estágios, hoje, pensando muito sobre essa Juliana que fez estágios, a gente chega nos estágios, às vezes, muito afoito, muitas ideias, como colocar tudo isso em prática, e a gente quer que aquilo tudo dê certo, e nem sempre nos estágios aquilo dá certo, né? E eu digo isso pela própria experiência com a dança afro. Quando a gente chega com a dança afro na escola, causa um estranhamento muito grande, porque os alunos, eles pouco sabem sobre dança na escola, pouco, né? Me arrisco a dizer que sim, aqui na cidade de Pelotas, os alunos pouquíssimo sabem sobre a dança na escola. O que dirá a dança afro? O que é a dança afro? Isso é uma terreira, isso é batuque, o que é? Né? E isso são coisas que eu já escutei e que a gente escuta muito e em conversa com outros alunos, ex-colegas que vão para a escola, vão fazer o estágio e procuram trabalhar com africanidades, com dança afro, com samba, com a cultura popular, surgem essas indagações por parte dos alunos, esse estranhamento, mas, sobretudo, por parte da comunidade escolar, e digo, professores, direção, coordenação. Sim, isso surge. Chego, então, na escola em 2014, com uma tranquilidade de pensar, bom, agora eu sou a professora, eu posso trabalhar com aquilo que eu almejo, que eu quero. Inicialmente, eu não pensava na minha cabeça, bom, eu quero trabalhar com a Lei 10.639 na escola. Não, isso começou, essa ficha começou a cair aos poucos. Eu me recordo que quando eu cheguei na escola, uma das primeiras atividades que eu pensei em colocar em prática foi, bom, a gente tem que fazer alguma atividade relacionada às danças afro, as danças e as danças afro, porque eu quero que tenha dança na minha escola. Né? E aí eu vou dizer na minha realidade da escola do município. Quero trabalhar com o movimento, com a dança afro, quero trabalhar com a realidade da escola, saber o que eles pensam, quais as experiências que eles têm. Porque quando eu olhei para a minha realidade, né, de alguém que estudou na década de 90 na escola, claro que não existia a Lei 10.639, né? A realidade era muito diferente. Se eu parasse para pensar naquela realidade, na educação daquela época, era muito complicado, né? Qualquer criança negra não gostaria de se identificar com aquela história que nos foi passada. Né? E aí, quando eu chego na escola em 2014, eu arrisco dizer que a realidade que se tem não é muito diferente da realidade que eu vivenciei nos anos 90. Né? E por inúmeras vezes eu fazia um esforço de pensar assim, o que eu aprendi o mais próximo da cultura afro na escola? E eu não sei. Sabe? Eu até gostaria de questionar as pessoas. Pegar o dinheiro da saúde e permitir que se transforme que experiências essas pessoas também tiveram, né? Sobre a cultura afro na escola. Que experiência que cada um de vocês, né, que estão assistindo, que experiência que a gente teve na educação básica, próximo, ou um pouquinho, né, distante, mas que chegasse um pouco próximo da cultura afro-brasileira. Eu não digo nem as danças afro em si, eu digo a cultura afro-brasileira, né, as africanidades na escola. Então, quando eu chego na escola, eu penso que eu tenho muito mais tempo e tranquilidade para poder desenvolver um trabalho legal, que, por exemplo, eu não tive nos estágios, né? Nos estágios é aquele tempo muito curto que a gente quer colocar algumas coisas em prática e quer que aquelas coisas deem certo, e nem sempre o que a gente planeja vai dar certo, né?
E quando a gente está com o pé no chão da escola, a gente percebe que a escola ela tem um outro tempo, né? Um tempo que a gente tem que respeitar, que a gente tem que respirar fundo, que a gente às vezes tem um planejamento, né? Quando a gente é estudante, a gente tem um plano de aula. Quando a gente está na escola, a gente tem um caderno, um roteiro que a gente sabe, olha, eu vou trabalhar com isso, isso, isso. E que esse roteiro, ele quase sempre muda, porque a gente planeja muito trabalhar com determinada atividade, daí a gente chega na escola e um aluno está com fome. Então, são inúmeras situações que a gente acaba se moldando a própria realidade. Então, eu começo a vislumbrar o que eu vou trabalhar na escola com africanidades. E aí eu tinha plena certeza, bom, eu vou trabalhar com as danças afro e vou trabalhar com a capoeira. E, enfim, né? Tinha a minha experiência com a dança afro. Num primeiro momento, eu não tinha a mínima ideia como trabalhar com a capoeira, né? E aí, em um segundo momento, o que eu pensei sobre a capoeira? Pensei, bom, eu vou trazer alguém que possa trabalhar com a capoeira na escola, né? Que eu conheça, que eu tenha alguma afinidade e que eu possa trabalhar com a capoeira, trazer essa vivência para eles. Porque até então eu percebo, né, conversando com os professores e tal, que a escola não tinha vivências, né? Não tinha vivências e também não tinha, né, algo que eu critico muito, por exemplo, é trabalhar com a cultura, critico muito não, mas é uma crítica que eu tenho, trabalhar com a cultura afro em novembro, fazer a Semana da Consciência Negra, ok, né? Eu tinha essa crítica, não digo que eu tenho uma grande crítica, eu tenho uma crítica porque penso que sim, pode ser trabalhado o ano inteiro, mas quando eu chego na escola, eu penso, bom, a escola ela me possibilitou trabalhar com essas questões, então a gente vai ter que abraçar as oportunidades que vierem. Faço, então, essas práticas de dança afro no meu primeiro ano dentro dessa escola. E a gente percebe aqueles estranhamentos, né, de um currículo e eu não direciono aos alunos, como eu falei já inicialmente, direciono, né, na instituição escolar como um todo, nesse estranhamento do que é novo, sim, do que é novo para eles, porque vocês imaginem só o que é trabalhar com a dança afro no Rio Grande do Sul, em Pelotas, né? Nós temos toda uma riqueza cultural, uma origem negra, né? De uma cidade que não se reconhece enquanto negra, mas que tem uma origem negra, que tem uma grande população negra, mas que é uma cidade muito embranquecida. Uma cidade que carrega fortes traços, né, de mandar os seus filhos ricos estudarem no exterior e voltarem com grande conhecimento, enquanto nós, negros, ficávamos à mercê desse ensino, dessa sabedoria, né, ficávamos na subalternidade. E aí chegar na escola e trabalhar com essas questões em uma escola que também traz um currículo embranquecido, um currículo que pouco vai mencionar os conteúdos que poderia, a partir da Lei 10.639, que não há uma fiscalização, é muito complicado, né? Então, eu começo a caminhar bem devagar por esse espaço, mas sabendo que, sim, eu sou dona da minha aula e naquela escola eu posso, sim, trabalhar com os conteúdos que eu quiser. Mas, inicialmente, sim, causa um grande estranhamento, não somente por parte dos alunos, mas também pelos professores e a comunidade em geral, porque, né, os corpos movem, o movimento incomoda, o movimento tem barulho, e a escola é um lugar para ser um lugar quieto, para ter corpos imóveis. Nas primeiras oficinas de dança afro, eu me recordo que eu usava o som mecânico. Eu colocava minhas músicas no pendrive, toda aquela função escolar que a gente
quando a gente trabalha no chão da escola, a gente sabe como funciona. A gente tem que carregar um pendrive, ou tem que levar um notebook, tem que levar o cabo, tem que levar todo um aparato para que a gente consiga proporcionar, né? Porque a aula ela acontece naquele momento, mas tem todo um ritual que antecede para que aquele momento de fato dê certo. E eu me lembro que, enfim, né? Várias tentativas de conseguir que dê certo. Ai. Todas as minhas aulas, né, na minha primeira escola, Carlos da Cantini, que é a escola que inicialmente eu trabalhava nos anos iniciais, hoje eu trabalho somente nos anos finais. Todas as tentativas e todas as oficinas, né, foram feitas em condições múltiplas, como vocês imaginarem, né? Nós, quando estamos no curso, quando somos estudantes, nós ficamos ansiando por espaços, por lugares, por locais. Quando a gente chega na escola, a gente percebe que o chão da escola é diferente. A gente, obviamente, não vai ter uma sala de dança. A gente, né, sequer tem um rádio. A gente tem que carregar um rádio de casa. Eu me lembro que eu existia e ainda existe, na verdade. O meu som era a televisão do refeitório. Eu colocava o meu pendrive e conseguia um espaço um pouco maior. Eu levava os alunos para o refeitório, arredava as cadeiras e aquela televisão era o som onde eu poderia fazer com que a aula acontecesse. Isso foi inicialmente, até que, muito inicialmente mesmo. Me lembro que lá no início, na primeira oficina, eu vi que um aluno dançando, ele estava muito engajado. Eu vi a corporeidade dele, eu vi o brilho no olhar, e, enfim, né, conversamos. Nesse primeiro momento, né, com as séries iniciais, e a minha escola, essa escola é uma escola pequena. O que acontece quando tem essas atividades? Normalmente, a gente tenta agregar mais de uma turma, né? A gente tenta dar oportunidade de mais turmas poderem participar da atividade. E esse mesmo aluno do brilho no olhar, ele conversou comigo. Ele me chamou no final da aula e disse assim, professora, eu sou da terreira, né? Como dizem aqui no Rio Grande do Sul, como dizem aqui em Pelotas. Enfim, aquilo ali me chamou muita atenção, porque foi a primeira manifestação afetiva que eu digo que eu criei naquele ambiente de dança na escola, foi com o Otávio, porque ele chegou em mim e disse assim, professora, criança, né? Professora, sabia que eu toco muito bem? Eu sou da terreira. E ele ficou naquela conversa e, claro, nós conversamos. Isso tudo ele falava sempre durante os momentos que eu estava nos movimentos com as turmas. E nisso, gente, na escola, como eu disse para vocês, é um outro momento, né? A escola, ela é viva, ela é movimento, ela é suor, ela é grito, ela é brincadeira, ela é risada. Né? Nisso tinha um menino que tinha muita resistência, ele não quis fazer aula. E aí eu me lembro que eu não tentei convencer ele, eu só falei assim, então tu faz assim, tu vai assistir aqui, pertinho da prof, e tu vai ser meu ajudante. Enfim, ele realmente me ajudou, ele passava as músicas, ele ajudava a organizar os alunos, e no final da aula, tanto o Otávio quanto esse outro menino, o Otávio, né, me contando as questões dele em relação à religiosidade. E esse outro menino mostrando também em relação à religiosidade. Ele me falou, professor, eu sou testemunha de Jeová. E isso daí é coisa do diabo, a minha avó não deixa, então eu não vou participar. E aí ele me disse só no final da aula, né? Enfim, são situações que na escola elas nos acontecem a todo momento. E são essas situações que enriquecem e nos provocam para esse trabalho na escola, né? Na necessidade de levar essa prática, de levar esses conteúdos, de levar essas conversas, de proporcionar esses momentos para esses alunos, né? Esse embate, esse confronto, esse estranhamento, que é um estranhamento que leva esses momentos de construção na sala de aula. E essa foi uma das primeiras oficinas, né, nesse espaço. A oficina referente à capoeira, que eu trouxe aqui para vocês anteriormente, né, eu nunca tive vivência com a capoeira, embora goste muito.
E eu me lembro que, na época, eu já tinha feito algumas vivências com o professor Cláudio Carli na universidade. E, imediatamente, eu pensei, bom, eu vou mandar uma mensagem para o professor Cláudio Carli. O professor Cláudio Carli é o professor aqui do curso de Antropologia. E eu pensei, bom, né, talvez seja um abuso da minha parte perguntar se ele quer dar uma oficina de capoeira na escola pública, né, vamos tentar. Aí eu me lembro que eu enviei uma mensagem para ele, ele prontamente disse, não, professora Juliana, claro que sim, eu vou sim. E no dia da oficina de capoeira, aí eu pedi, né, para algumas professoras que poderiam ceder aos seus alunos, e aí eu fiz toda uma organização de estrutura, né, de horários para as turmas poderem ter a vivência, porque realmente, né, na escola de periferia, embora eles tenham uma riqueza cultural, de brincar, de movimento, de correr na rua, eles são privados de muitas manifestações, digamos assim. Sempre quando tem muitas vivências na cidade, quando tem algumas atividades, as escolas mais periféricas, por vezes, elas não têm acesso. Por vezes não, quase sempre elas não têm acesso. E eu pensei, bom, já que o professor Cláudio Carli vai vir aqui, então a gente tem que oportunizar isso para todos os alunos, né? Me lembro que foi uma experiência riquíssima, porque ele levou instrumentos, levou berimbau, levou muitos instrumentos, foi uma oficina de... Os meninos puderam tocar. Me lembro enfim, eles ficaram fascinados. Não sei se depois os professores gostaram, porque eles voltaram para a sala de aula batucando em todos os lugares, mas aquilo foi fantástico, assim. E aí eu percebi que sim, que era isso que eu queria trabalhar na escola. Que a escola, para a gente subverter esse currículo que é tão colonial e esse currículo que é tão duro, que não possibilita o movimento, que não dá brechas, por vezes, para a cultura afro, a gente precisa, sim, colocar lá, colocar o barulho para acontecer, colocar o corpo para se movimentar, colocar a nossa música alta, levar o nosso movimento. E isso foi o início de tudo. De lá para cá, a gente já fez inúmeras oficinas. Tive a oportunidade do espetáculo da Bambaé ir lá e na escola. Eu me lembro que na época eu estava afastada da companhia, eu não dancei, mas foi riquíssimo. Me lembro que no quadro eles levaram alguns orixás para dançar e aquilo foi uma riqueza muito grande para a escola, porque eu me recordo que nós marcamos num horário que seria para a abertura da escola para outras pessoas que quisessem poder observar, fruir o espetáculo também. E me recordo que alguns pais, claro, né? Muitos pais trabalham e tal, mas alguns pais foram. E o pessoal elogiou muito, porque viram os orixás dançando, e aí várias crianças vieram me agradecer, o pessoal chorando, dizendo que, professora, essa é a minha religião, essa é a minha religião. Então, é um momento que eu penso o quanto a escola, ela necessita, sim, que nós possamos levar os conhecimentos da cultura afro-brasileira, que a gente precisa romper, né, com essas barreiras, e é sim o que eu me disponho a fazer na escola desde então. Como eu disse para vocês inicialmente, né, eu carregava lá o meu pendrive com várias músicas, torcendo para que o pendrive lesse na televisão. E depois desse momento inicial de encontro com o aluno Otávio, eu conversei com ele, pedi licença para a mãe dele. Desde então, todas as oficinas que nós realizamos na escola, e aí eu digo oficina porque necessariamente, nessa escola especificamente, eu sou professora de educação física, então eu não trabalho somente com a dança, eu trabalho com outros conteúdos. Sempre quando eu faço atividade com dança, eu faço questão que o Otávio seja o nosso tamboreiro, né? Então ele vai todo a rigor. Lembro que a primeira vez que ele chegou na escola, eu falei assim, Otávio, tu pode acompanhar a prof numa oficina de dança? Claro, professora. Eu me lembro que um dia antes ele mandou uma mensagem para mim, professora, amanhã tá tudo certo. Tá tudo certo. No outro dia ele chegou com uma camiseta, com a Oxum, chegou com várias... Enfim, foi um momento muito lindo e muita troca. Causou estranhamento nos colegas, só que foi algo muito legal, porque ele também empoderou ele de uma tal forma que ele falou, gente, eu sou Ogã, eu toco lá na minha terreira. E aí ele começou a trazer a história, as narrativas
dele, da família dele. E aí foi algo que eu considero de extrema importância da gente reconhecer as narrativas dos nossos alunos, sobretudo as nossas também. De carregar todas as nossas histórias, as histórias que nos constituem para dentro da escola. Esses saberes que por vezes são esquecidos, saberes negros que são invisibilizados, saberes que não nos chegam na escola, e aí eu me importo muito para minha vivência de estudante, de não ter tido a possibilidade, de não ter tido a vivência enriquecedora de conhecer as nossas verdadeiras histórias, né? Do perigo da história única, como fala Chimamanda, de trazer essas outras histórias para que os alunos possam se reconhecer, se auto-identificar, que eles consigam encontrar os seus pares. Eu recordo muito que, inicialmente, né, e é algo que eu faço, sim, até hoje, em todas as oficinas que eu dou, não somente nas escolas que eu trabalho, mas fora, eu sempre digo, bom, pessoal, eu vou, sim, trabalhar com uma oficina, com um curso, com uma vivência em dança afro, mas, para mim, é fundamental que eu tenha uma conversa inicial, porque, sim, né, eu penso que a escola, ela é muito arraigada dos saberes eurocêntricos, ela não nos dá brecha de possibilidades de trazer os nossos saberes. E quando, né, nos possibilitamos trabalhar com oficinas, cultura afro, com a dança afro, oficinas de capoeira, oficinas de maracatu, oficinas de culturas populares, há muito um estranhamento. O movimento, a dança, há esse estranhamento. Né? Então, é de fazer essa ambientação, de conversar, de perguntar, vocês sabem que lugar, que cidade é essa? As trajetórias negras que já ocorreram aqui, de sempre trazer os alunos para esse lugar, né? Para o meu lugar de fala, para os nossos lugares de fala nesses lugares. Que lugares são esses? Como que nós podemos aproximar? Porque, sim, a escola, ela não sabe trabalhar com a cultura afro-brasileira. Em 2014, quando eu chego na escola, eu percebo que a escola, ela é muito empobrecida nessas questões. Ela quer trabalhar com esses saberes, mas, ao mesmo tempo, ela tem um carrego colonial, ela traz um embranquecimento muito forte que não permite que siga, né? Que siga adiante. Desde esse momento, eu me propus, sim, né? Onde eu posso ir nas escolas onde eu trabalho, eu sempre tento fazer essa conversa, essa interlocução entre os professores da importância de trabalhar todo ano. Né? E digo isso porque nós, professores de dança afro, que trabalhamos com a cultura afro, quando chega em novembro nessa cidade, é dificílimo. É dificílimo porque todas as pessoas querem trabalhar em novembro, né? Daí eu penso, bom, onde é que está a cultura afro em fevereiro, no carnaval, em maio, em julho, em todos os meses do ano, né? Nós não existimos, né? As nossas presenças negras, elas não existem só no mês de novembro, elas existem o ano todo. Como nós podemos trabalhar o ano inteiro na escola? A escola carece muito desses saberes, de inúmeros saberes, de reconhecer todos os povos. Nós constituímos essa cidade, nós estamos nessa cidade, nós negros estamos em todos os espaços da cidade, no mercado público, nas praças, nas periferias, nós estamos muito. Então, por que na escola não nos trazem a nossa história? Onde que ela está? Então, é isso, é pensar o negro no currículo escolar. Quando a gente pensa, digamos, burocraticamente, a partir da educação, nós temos documentos, né? Documentos como, atualmente temos a BNCC, e se a gente vai fazer um levantamento rápido na BNCC, né? Na cidade de Pelotas, a BNCC se transforma no DOM, que é o documento orientador municipal. Quando a gente vai fazer
um estudo sobre a presença da cultura afro, nesse documento a gente já percebe, sim, muitas lacunas que nos saltam aos olhos. Por exemplo, quando a gente começa a olhar os adiantamentos, né, a partir dos anos, e os conteúdos, os objetos de conhecimento que devem ser trabalhados, a gente percebe que a cultura afro, ela é pouco mencionada. Eu diria que quase nula. Quando eles trazem, eles abordam, por exemplo, jogos e brincadeiras de matriz indígena e africana, e eles pensam muito relacionados e muito direcionados, por exemplo, às séries iniciais, primeiro ao terceiro ano. Né? E aí eu penso, bom, então é importante de trabalharmos e de abordarmos esses conhecimentos, esses saberes nas séries iniciais. A partir do quarto ano em diante, esses alunos eles não precisam ter esse conhecimento, não é necessário. Mas quando nós pegamos as competências da BNCC, as 10 principais competências da BNCC, a gente percebe que nas entrelinhas, esses saberes eles estão em grande parte das competências. Eu acho que 60% das competências elas trazem mencionadas, sim, culturas dos povos, de diferentes formas são mencionadas que não de uma forma direta, mas que elas estão indiretamente mencionadas ali sim. E aí nós pensamos, bueno, então se elas estão nas competências, né, nas 10 competências da BNCC, então onde é que estão esses currículos, esses conteúdos dispostos como objetos de conhecimento nos restantes de adiantamento? Né? Existe uma lei 10.639, que depois adiciona 11.635, e que fala-se tanto em encontros, eventos, em documentos legais, nos livros que eu compro, que me adicionam muito conhecimento, mas eu penso, onde é que está o cumprimento da lei na educação, na escola? Na cidade de Pelotas, anualmente, existe um encontro que seria, não me recordo, para os professores da rede municipal de ensino. Seria o que eles falam em Juliana, Oi. Desculpa interromper, é que a gente tem algumas perguntas para ti e para a professora Nélia. Tá bem, eu já vou finalizar, tá? Existe esse... Já vou finalizando. Existe esse evento, né? Essa formação continuada, que ela ocorre anualmente, que seria uma possibilidade de formação para os professores que têm o interesse, que têm a vontade de trabalhar com esses saberes na escola. E aí nós percebemos, bom, se existe esse evento, essa atividade, esse identificar, onde que estão os professores e quais são essas escolas que estão trabalhando com as africanidades na rede municipal, né? Porque aí eu fico pensando, se esse evento nos é proporcionado, por que então que de fato a gente sente que a cultura afro, e eu digo a cultura afro mesmo, né, de uma forma mais ampla, porque a gente não consegue identificar o trabalho com a cultura afro na cidade de Pelotas, né? E quando a gente consegue escutar, a gente sabe, o professor trabalha, aquele professor trabalha, e eu fico pensando, onde é que está isso, né? Que a gente não consegue ter uma força tão grande na rede municipal, de forma que possa se dizer, olha, sim, todas as escolas da rede municipal trabalham com a Lei 10.639, né? Porque é uma lei. E deve ser cumprida. Mas, então, é um pouco isso mesmo, de pensar o enegrecimento do currículo escolar a partir das nossas práticas, né? E que não precisa ser no mês de novembro, que elas ocorram o ano inteiro, né? Porque a gente é negro o ano inteiro. Nós estamos na cidade de Pelotas, muito há de ser dito, muito há de ser pesquisado, vivenciado e possibilitado para os nossos alunos. Bom, obrigada, Ju, pela tua fala. E nós vou começar a fazer as perguntas para vocês, devido já ao adiantado da hora.
Então, o Leonardo Chagas, ele fez 2 perguntas, uma para a professora Juliana e outra para a professora Amélia. Então, para a professora Juliana, ele perguntou o que você compreende sobre o termo dança afro e como pode exemplificar a noção no seu fazer artístico e pedagógico junto aos estudantes. Para a professora Amélia, ele perguntou como você avalia os termos folclore e cultura popular na perspectiva do paradigma colonial. Vamos na ordem, Rose? Pode ser. Então, tá. Foi o Leonardo que fez essa pergunta? Isso, o Leonardo Chagas. Obrigada, Leonardo. Então, essa pergunta é uma pergunta que me acompanha muito. Então, eu trabalho com o termo danças afro. Inclusive, eu defendo muito o termo danças afro, porque digo que a partir da minha formação, né, em dança afro, eu digo que tive a minha formação inicial desde a adolescência, trazendo o termo dança afro. Reconheço que trabalhamos com outras nomenclaturas, danças de matriz africana, atualmente tem se utilizado muito o termo danças negras. Tenho sim que me aproximar desse termo e tentar estudar um pouco mais, porque percebo que muitas pessoas também têm se aproximado desse termo, inclusive agora há 2 meses atrás, a gente teve aqui o seminário de danças negras, que ele era seminário de danças afro, então trocou a nomenclatura, e aí eu fico pensando mesmo de pensar nessa dança, que é uma dança tão grande, né, e que existem inúmeras nomenclaturas, mas eu vou falar da minha vivência. Na escola, eu trago o termo danças afro. Os alunos, eles começaram a ter vivência, digamos, não vou querer falar que eu sou a grande salvadora da dança afro na escola, não, claro que não, eles provavelmente algum outro já teve a sua experiência com a vivência, sua experiência com as poéticas, mas a partir do samba, a partir, enfim, de inúmeras poéticas, mas penso que na escola, quando eu tenho essa vivência com eles, eu nomeio, inicialmente, desde sempre, danças afro. Trago para eles as características, né, as poéticas, de trabalhar a dança com o pé no chão, a flexão dos joelhos, o movimento dos quadris, a corporeidade, o gingado esse que nós encontramos em inúmeras danças, aproximações a partir de vídeos, a partir das próprias danças. O momento inicial é complexo, né? Porque esse corpo na escola, embora esse corpo desses educandos ele seja um corpo com muito gingado, com muito movimento, quando a gente traz eles para uma prática, esse corpo ele quer ficar imóvel, né? É um corpo que ele está acostumado, inclusive na escola, a ser enquadrado, né? Nas suas classes, no lugar do comportamento, que é um não movimento, mas esse corpo, eu arrisco a dizer, né, que os alunos que já tiveram a vivência de dança comigo na escola, eles conseguem perceber, sim, o que é a dança afro, e é a partir, né, sobretudo dessas características que eu levo nas minhas aulas e a partir dos vídeos, da flexão dos joelhos, dos quadris, da sinuosidade, da ondulação de tronco, flexões, o contato do pé no chão. Sempre trago os símbolos, né, de pensar o contato com a natureza, com o vento, com os mares, cachoeiras, esses símbolos, mas sobretudo as características. Penso que, né, hoje e aí eu vou falar agora como a Juliana bailarina, a artista, e não como a professora, penso que sim, eu tenho que me aproximar desses outros termos, sobretudo o termo das danças negras, porque sim, eu vejo que muito tem se falado sobre
as danças negras. E aí eu penso, bom, será que agora eu vou ter que aposentar as danças afro e pensar agora nesse novo termo? Mas, sim, sei que estamos falando da mesma dança, da mesma poética, né? Mas, para a questão pedagógica, eu utilizo as danças afro. Acho que era mais ou menos isso, Rose. Olá, agora nós novamente. Fico muito feliz, né, antes de responder a questão de Leonardo Chagas, saudando um grande professor atuante na escola pública, mestrando do programa de pós-graduação em dança. A sua pergunta é muito importante, né? Como eu avalio o termo folclore e cultura popular no paradigma colonial. Eu comecei, uma das partes, né, da minha fala, eu me referi que os conceitos, né, no campo científico, eles vão sendo repensados conforme também os paradigmas que vão sendo colocados, né, por novos grupos de pensadores, por novas críticas que se fazem àquilo que está sendo posto como um conhecimento. Eu falei que o termo folclore, ele vem da cultura europeia, que foi criado na circunstância para distinguir aquilo que não era um conhecimento que venha da academia, do pensamento científico. O folclore é o conhecimento do povo. Que povo? Que conhecimento é esse? Então, esse era o pensamento colonial. Não é o conhecimento, entre aspas, das elites, o conhecimento difundido oficialmente. Então, na verdade, como diz o estudioso Carlos Rodrigues Brandão, já foi um conceito que nasceu com preconceito, tá certo? Os estudos continuam avançando por muito tempo, né? E até hoje a gente utiliza, né, os fazedores, né, os mestres, as mestras das tradições, eles dizem, o meu folclore, mas, na verdade, repetindo uma terminologia que a colonização os enquadrou, não é? Então, então, onde é que eu quero chegar? Né? Que até o conceito de cultura popular, ele é discutido por nós, ele não dá conta de explicar o pensamento que hoje a gente está pautando, o pensamento decolonial, né? Que é o foco também dessa semana de estudos. Então, quando eu digo cultura popular, e o que não é cultura popular? Então, esse popular, nós também colocamos entre aspas, não é verdade? É um outro conceito que há uma adesão por nós, pesquisadores. Recentemente, no nosso grupo de pesquisa, no Gira, a gente sempre está conversando. Gente, afro-brasileiro, isso está referente a uma determinada... um determinado foco de abordagem. Estudos africanos, estudos negros. Então, isso tudo é um debate complexo, não é fácil. Então, também a concepção de cultura popular, ela está dentro também de um conceito, né, que o pensamento colonial nos coloca. Então, eu pensando já dentro dessa perspectiva decolonial, e que eu vou trazer Frantz Fanon, que diz, precisamos eliminar o colonizador que está dentro da minha mentalidade, que está dentro de mim. Né? Então, a gente vai dizer, o que não é popular é o quê? É cultura? Então, a pergunta é complexa, é importante, para que a gente perceba que
a discussão conceitual, ela é importante, e nós temos que saber de onde ela se origina, quem defende esse conceito. Ok? Obrigada pela pergunta. Nós temos mais duas perguntas. Mais uma pergunta para a Juliana e outra pergunta para a professora Amélia. O Manuel Gildo perguntou para a Juliana se... Ele disse que ele gostaria de saber como você, Juliana, tem percebido o convite para você ir para o Colégio Municipal Pelotense, uma escola com um grupo de danças negras, com mais de 20 anos na cidade de Pelotas. Ele diz assim: imagine mobilizar algo nesse sentido de dança no CPM. Deixa eu pensar. Manuel, ele... Peraí, vamos lá. Primeiramente, obrigada, mano, pela pergunta. Me provocou. Então, gente, assim, né? Eu trouxe aqui alguns compartilhamentos, né? Meus compartilhamentos a respeito da dança na escola. As aproximações que eu tive de experiências com uma escola. Né? Atualmente eu trabalho nessa outra escola, qual o Manuel direcionou a pergunta, que é o Colégio Municipal Pelotense, que era, né, agora não sei mais, mas era a maior escola municipal da América Latina. Eu acho que agora ela é a segunda escola da América Latina. E a escola, ela teve uma trajetória muito legal de dança escolar. Eu creio dizer que foi a única escola do município que tem uma história fortíssima assim, com dança. Inclusive, o Colégio Municipal Pelotense é um colégio privilegiado, porque tem uma sala de dança lindíssima, com barra, com espelhos, que nós não temos por aí, né? Esse ano eu iniciei a trabalhar no Colégio Municipal Pelotense e eu recebi, sim, um convite, fiquei muito lisonjeada, né? Um dia eu recebi o convite: professora Juliana, você quer vir trabalhar na nossa escola? E eu fiquei realmente muito feliz com esse convite, porque o Colégio Municipal Pelotense é um colégio que é muito almejado por muitos professores do município de Pelotas. É uma escola grande, né? Tem um grande peso, assim, de trabalhar nessa escola, porque é uma escola com fortes histórias no esporte, na dança. E tive o privilégio. E tenho o privilégio de ser muito, muito amiga da professora Maritza, maravilhosa, que é a professora que deu aula de dança na escola, no Colégio Municipal Pelotense, muito imbricada, muito permeada pela dança afro, que ela também é professora, né, com formação inicial em educação física, e no meu TCC eu pesquiso também ela. Lembro que ela me traz a conversa que, quando ela chega no Colégio Municipal Pelotense, ela está trabalhando com movimento, ela está trabalhando com dança, ela não tinha ideia que dança era a dança da escola, e mais tarde ela começa, sim, a trazer as questões étnicas, e ela percebe que ela está trabalhando com a dança afro. Então, eu me sinto muito feliz por hoje estar lá, e sei que as pessoas esperam, sim, que eu trabalhe com a dança afro na escola, porque eu percebi, né, que alguns professores pensaram: prof, quando é que tu vais abrir o grupo de dança na escola? O grupo na escola, ele já existe. Ele existe um grupo de dança na escola, com a professora Marta, queridíssima. Ela trabalha com a dança para os anos iniciais. E realmente, como a escola tem essa forte ligação com a dança afro, o pessoal, eu acho que está esperando, sim, que eu trabalhe com a dança afro, e eu tenho plena certeza também que quero trabalhar. Por questões burocráticas e de pandemia, essas ideias, esse sonho, esse pensamento, ele está sendo adiado, mas ele virá sim, mano. Eu pretendo colocar essa ideia em prática logo que toda essa loucura parar,
porque a escola, ela merece muito. A escola tem uma grande história, trajetória, né, de muitas pessoas que saíram da escola muito premiadas pela dança do pelotense. Inclusive, eu que nunca pude ser aluna do pelotense, mas tive primas e amigas que dançavam no pelotense, então era o meu sonho dançar no palco do Colégio Municipal Pelotense. E era o meu sonho poder ter contato com a Maritza, e hoje eu sou muito amiga dela. Então, sim, é um sonho de colocar no papel esse grupo voltar, logo que tudo isso passar. Inclusive, nós já estamos, eu trabalho, né, agora lá com o pessoal do magistério, agora curso normal, e a gente, na disciplina de vivências corporais, já tem trabalhado algumas coisas de forma remota, como está sendo agora, mas a gente já tem pensado, sim, em algumas ações para as meninas colocarem em prática logo que a gente retornar. Mas eu vou colocar esse grupo em alas. Agora é uma pergunta do professor Tiago para a professora Amélia. Ele pergunta: professora Amélia, é possível dizer que na sua trajetória você sofreu mais preconceitos e dificuldades sendo professora e artista ou pesquisadora, enquanto mulher negra? E sim, em qual desses papéis você percebeu mais preconceito? De que natureza? Olá. É uma pergunta importante, né? Temos aqui um público maravilhoso que trabalha em escolas, trabalha na universidade e sabe o quanto, infelizmente, né, o racismo no nosso cotidiano ainda é cruel. A gente, toda hora, passa por situações, né, de racismo, de discriminação. Eu moro num bairro aqui em Salvador, eu moro na Pituba. Às vezes eu vou passando aqui e aí o rapaz que vende fruta: oi, tudo bem, querida? Diga à sua patroa que eu tenho aqui abacate, tal. Aí eu, tá legal, tá joia. Então, assim, é a questão, né, do meu igual nunca me ver, né, numa outra condição e a ele mesmo. Um certo dia, minha outra moradia no centro de Salvador, ali do lado do hotel, um hotel grande na Praça do Campo Grande, né? Eu também, com meu filho, né? Meu filho é mais parecido, né, com a epiderme do meu companheiro, e uma senhora, né? Eu lá com meu filho na praça, e a senhora chega do meu lado: eu queria te fazer um convite. Aí, sim, será que você vai poder? Eu digo: ora, faça aí o convite. É para minha igreja. Aí, sim, e aí, o que é que vai ter na sua igreja? Será que vão lhe deixar você ir? Será que o seu trabalho vai liberar? Eu disse: olha, meu trabalho é aqui na Faculdade de Educação, eu sou professora, sou doutora e respondo por mim mesma. Então, esse tipo de discriminação, de preconceito é muito duro, né? Você entrar num shopping center, entrar numa padaria e dizer se o cartão de crédito é seu mesmo. Então, isso são alguns exemplos muito simples, né? Muito simples, né? Mas tem muitas colegas minhas, professoras, muitas não, poucas negras professoras que estão na universidade ministrando disciplinas, doutoras, pós-doutoras, né? E que, nesse ambiente, sofrem, né? Se sentem diminuídas, né? Colocam em xeque até a sua capacidade, pela forma como somos olhadas, como somos tratadas, né? Então, é um estado de alerta constante, né? Você tem que estar
sempre se exigindo muito, estudando aquilo que você acredita, estudando aquilo que o outro pode lhe questionar, ou aquilo que o outro sabe também. Então, sempre é um caminho de duplicidade, né? De muita atenção, né? De muita proteção, né? Para que a gente possa responder nas atitudes que a gente percebe, né? De discriminação, de racismo. E eu digo que é todo dia, né? Todo dia, né? Quando é, né, de uma pessoa que não tem, né, um nível, né, de conhecimento, de acesso à escola, eu compreendo. Mas, né, entre nossos colegas, né, é difícil, é muito difícil, não dá para aceitar. Então, assim, é um estado de alerta constante, não é? As leituras, a gente que estuda profundamente as relações étnico-raciais, a gente começa a filtrar tudo. Quando eu ligo a minha televisão, eu vejo nas propagandas, nos personagens, nas novelas que estão sendo veiculadas, quando há as propagandas, o outdoor na rua, quem está na imagem, o que é que aquela imagem está dizendo socialmente, né? Então, são muitas formas, né, de colocar sempre a pessoa negra numa posição de inferioridade. Então, o que é que a gente vê a nossa experiência transitando, morando em Paris, morando na Europa, indo à África? Na França, existe canais de televisão que somente negros administram, aparecem, falam, né? Então, no Brasil, onde estão os canais que nós podemos falar, nos expressar, né? Veicular nosso conhecimento, né? Nos rádios, na televisão, não é? Na África, as propagandas, todas as imagens, né? A maioria, né? São as pessoas negras, né? Então, essa é uma pergunta importante, né? O racismo, ele existe em todos os setores e a gente precisa entender, né, o quanto mal, o quanto ele adoece e o quanto ele é um mecanismo estratégico para manter um grupo, né, um pequeno grupo que domina e a grande maioria subalternizada, né? Então, nós estamos atentos, nós estamos combatendo e nós estamos chamando a atenção, né? Em todos os setores que a gente atua. Obrigado pela pergunta. Rose, teu áudio, querida, por favor. Desculpa. Então, nós gostaríamos muito de agradecer a vocês, as duas, a Amélia e a Juliana, a presença conosco essa noite, pela grande contribuição que vocês trouxeram para nós nessa conversa, por terem dividido a experiência de vida de vocês com a gente, e gostaríamos de deixar um momento para que vocês possam se despedir dos nossos participantes, antes que nós encerremos a atividade de hoje. Bom, eu quero agradecer essa oportunidade, não é? Essa empreitada, né, da Universidade Federal de Pelotas, né, de ter reunido tantas pessoas, não é, desse Brasil, né, e esse recurso virtual permitiu, né, que tanto nós que estamos como público, pessoas maravilhosas que eu estou ouvindo, estou sentindo as vibrações, as mensagens, o grupo Corpo Conectivo, o grupo Gira, tantos pesquisadores, tantos amigos, né, que estão presentes, a iniciativa do Núcleo de Folclore da Universidade Federal de Pelotas, o Laboratório de Decolonialidade, a gentileza, né, de Rose Miranda, mediando essa fala, essa nossa conversa, a minha colega Juliana Coelho, né, das suas contribuições, a experiência na escola pública, e todos esses queridos e queridas que estão aí acompanhando, eu estou lendo aqui os nomes,
não posso me referir, né, a todos, né, minha família presente, e dizer aos queridos Manuel, Celina, Suzy Weber, Tiago, né, muito agradecido, um axé. Esse Ojá é do Bloco Afro e Leaiê, essas ideias partem, né, dessa nossa militância, nesse nosso discurso, né, de negritude, que ainda precisa, né, que muitos outros se somem a ele. Axé e muito obrigada. Queria agradecer. Gratidão por essa noite. Se eu não estivesse nessa mesa aqui conversando, trocando, eu com certeza estaria babando pela professora Amélia. Sem dúvidas. Então, para mim é uma gratidão imensa partilhar essa noite, esse momento, que vai ficar marcado para mim. Gostaria muito de agradecer ao Ladaia, ao Nufolk, a professora Carminha, a professor Tiago, o professor Manuel, a professora Rose, que foi atenciosíssima, querida, entrou em contato, queria muito saber, conversar, trocar. Muito, muito, muito obrigada. Que mais momentos possam ser possibilitados, proporcionados. Como eu falei inicialmente, esses momentos só estão sendo possíveis também em função da pandemia, que acaba aproximando a gente de pessoas tão queridas, e pessoas que a gente tem uma grande admiração, né, uma inspiração para a trajetória da gente. Felicíssima com essa noite, com esse evento que eu tenho acompanhado, que muito tem contribuído e que contribui. Só agradecimentos e gratidão, né? Hoje, quando eu vi a professora Amélia entrando, me deu um nervoso. Ai, professora Amélia! E de Ilê, então, meu Deus, Ilê, veio de Ilê. Só gratidão. Axé. Então, eu agradeço novamente a presença de vocês hoje. Agradeço a todo o pessoal que participou junto com a gente e que vem acompanhando desde segunda-feira o nosso envolvimento. Agradeço principalmente as professoras da rede que estão fazendo parte desse nosso encontro. A contribuição delas é extremamente importante para os nossos grupos. E gostaria de convidar todo mundo para estar presente na atividade de amanhã, que vai iniciar às 18 horas, que vai ser uma conversa sobre arte, política e negritude. Contamos com todos vocês. Boa noite. Só um pouquinho antes de saírem, por favor, aí, Ju e Rose, Amélia, para nós tirar uma foto, tá? Abra os seus mics aí para registrar esse encontro, por favor. Ju, tu tem que abrir o teu microfone, tá, meu bem? Claro. Gente, muito obrigado, boa noite, tá? Boa noite, Amélia, eu tô emocionada, Rose.